Olá, queridos amigos, muito prazer em estar aqui com vocês, vendo essa sala cheia aí de amigos queridos de todas as semanas, dando assim o boa noite, né? A Alina, que chegou aqui primeiro, já sentou na frente, o Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores, a Dídima, querida, Ana Ribeiro, Alex Barros, Glória, querida, e que todos sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, né? Dando continuidade aí ao estudo Os Mensageiros, esse livro que nos traz tantos ensinamentos, né? Tantas lições para a nossa vida, no dia a dia, em sociedade, na casa espírita, nas nossas tarefas, vem sempre nos dando boas reflexões para nós podermos exercer, né, com responsabilidade as tarefas que assumimos na nossa vida em geral, né? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, que é a continuação do capítulo 2, né, o Aniceto, nós escolhemos uma mensagem para estarmos preparando os nossos corações. E é lá do livro Fonte Viva, a mensagem 29, que tem por título Sirvamos. E é um comentário, né, da Epístola de Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7. O versículo diz assim: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens, Paulo, né, palavras de Paulo aos Efésios. E Emmanuel vai comentar o seguinte: se legislas, mas não aplica a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecias, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas no verbo, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens defeituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se fostes chamado à obediência, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. É uma página de Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, conforme nós falamos. Então, nós achamos essa página muito pertinente ao que se trata no capítulo 2, né, do livro Os Mensageiros, falando do trabalho, falando do servir. Então, vamos fazer a nossa prece para nós estarmos assim,
dulcificando os nossos corações para iniciarmos o nosso trabalho. Querido amigo Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, sob a tua égide, para que possamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2 do livro Os Mensageiros, e que os nossos benfeitores espirituais, os falangeiros de André Luiz, de Caibar Schutter, possam nos ajudar, nos intuir, para que possamos ser os mensageiros da paz, trazendo aquele complemento do comentário que será feito a respeito do capítulo que vamos terminar, estudar e possivelmente terminá-lo hoje. Fica conosco, Jesus, abençoando a todos os amigos que estão conosco, abençoando os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos lares, e que nesses momentos que estivermos aqui, a tua paz, Senhor, possa ser aquela que reina no nosso ambiente. Graças a Deus que assim possa ser. Bem, meus amigos, então nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, que está sendo, né, feito de uma maneira muito espetacular, digamos assim, né, sendo redundante um pouquinho, que muito já é espetacular, mas nós temos apreciado bastante, né, os comentários feitos pelos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que têm trazido aqui reflexões muito interessantes, né, a respeito do entendimento desse capítulo. E se nós formos lembrar um pouquinho, né, o que foi falado nos últimos estudos, né, pelos companheiros, nós estamos entendendo, né, que André Luiz está recebendo, então, uma proposta de trabalho, uma proposta de renovação espiritual. Olha só, porque ele vem, né, numa trajetória, certamente a gente tem acompanhado lá no livro Nosso Lar, nos seus altos e baixos, né, nas suas quedas, nos seus recomeços, como todos nós. Quando a gente fala queda, são aqueles tropeços, aquelas dificuldades que nós trazemos, né, e de, às vezes, compreender o que está sendo dito ali, a gente não entende. Então, André vem nesses processos, né, de recomeços, de entendimento, e agora ele compreende que ele precisava se libertar, né, se libertar mesmo é a palavra correta, das velhas lembranças, daquelas amarras que estavam impedindo que ele seguisse em frente, né? Que foi o apego da família, depois dele visitar, que ele ainda ficou trazendo aquele sentimento no seu coração, aquele sentimento de perda, né? Aquele sentimento de que não estava à frente da situação, e principalmente em relação à sua esposa, né? Que já estava agora casada com outro homem, e ele custa a entender tudo aquilo, mas agora, nesse momento, ele está tendo um novo olhar para essas oportunidades que estão surgindo, aprendendo a ver, mesmo sentindo, né, a dor, sofrendo, ele começa a aprender a ver esses irmãos, esses companheiros que fizeram parte da família consanguínea, como família espiritual. Né? E compreendendo isso, ele consegue entender, né, que ele precisava se libertar daquelas amarras que o mantinham ali preso, sem poder seguir à frente, porque a gente vê isso em muitas obras, né? A pessoa, o espírito, às vezes, não consegue ir à frente devido ao apego aos seus familiares, apego a valores, a crenças, a questões. Então, ele compreende que ele precisa seguir em frente. E é claro que isso não foi muito fácil, né? Gerou para ele sentimentos doloridos, né? Situações mas que fizeram ele pensar, que fizeram ele compreender que era preciso continuar a sua caminhada. Então, ele reconhece nesse momento, né, que ele está sendo apresentado ali a Aniceto, ele reconhece. Aliás, antes, né, naquela conversa que ele teve com Narcisa,
ele já estava entendendo isso, tanto que Narcisa fala para ele, né, que percebe isso e diz a ele que era preciso agora continuar. Então, nesse momento, a gente lembra do que Paulo também, né, falou, naquele momento quando ele percebe, né, que tudo se fazia novo à sua frente. Quando ele fala, né, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram situações novas, condições novas. Né? Então, a gente esteve pensando também, né, na situação de André, porque se nós começarmos a pensar nessa trajetória dele, a gente vai ver que ele deve ter mais ou menos uns 10 anos, né, dentro da história, que ele está no mundo espiritual. E, nesse período, como ele cresceu. Né? Ele saiu lá daqueles 8 anos que ele esteve lá no umbral, foi resgatado, passou por aquele período onde ele foi tratado, que a gente agora pode, com a doutrina espírita, a gente chama, né, o período de perturbação. Né? E ele vai ser tratado, ele vai ser ali posicionado misericordiosamente pelos amigos espirituais naquele ambiente novo para ele, tendo as oportunidades de trabalho lá nas câmeras, junto de Narcisa, junto daqueles companheiros, mas ele começa a limpar os vômitos, né? Ele não vai atuar como médico, ele vai começar a limpar aqueles vômitos, mas ele começa a compreender que ele precisava, desde aquele momento, ele já começa a entender que o momento é novo, né? Então, ele foi muito ajudado por Dona Laura, os outros companheiros, e ele começa a entender que tudo ali dependia dele. Né? E lá no final de Nosso Lar, que a gente percebe lá, né, no último capítulo, que ele ele recebe, né, o título de cidadão. Isso quer dizer que ele não era mais um espírito que estava ali precisando de atendimento, precisando de cuidados, mas ele já fazia parte daquela comunidade. Então, ali começa, né, a valorizar o trabalho, desde lá. Por isso, até nós escolhemos essa lição que vem falar, né, do trabalho, do servir. E isso, para nós, é um exemplo muito grande, porque é motivo de nós pensarmos sobre isso. Quando a gente fala assim automaticamente, quando o trabalho está pronto, o trabalhador está pronto, né, o trabalho aparece, ou vice-versa. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Isso é uma verdade, quando nós começamos a ver esse exemplo de André Luiz. Então, é por isso que a gente precisa de aproveitar as oportunidades que chegam, né, todo instante. E nesse capítulo que nós vamos, né, estamos dando continuidade, nós estamos vendo isso, né, que depois daquela conversa lá com Tobias, reconhecendo todas esses sentimentos, essa tristeza, ele como se estivesse agora se levantando e não, agora eu reconheço, né, que eu preciso de seguir em frente. E Tobias fica tão sensibilizado com aquilo que ele, através do irmão Genésio, consegue, né, que André vai ser apresentado a quem? A Aniceto. Né? Então, a gente vai ver, ao longo desse estudo, nós vamos falar muito de Aniceto, porque Aniceto é o instrutor, né, que vai coordenar todo esse trabalho. Não sei se vocês lembram, todo esse livro acontece num trabalho de uma semana que está sendo feito por essa equipe. Uma semana de trabalho, né, que André vai contar para nós. Então, isso é um destaque, né, que a gente está fazendo, porque é interessante a gente saber, a gente pensar, né, que na espiritualidade o tempo é diferente do nosso. Então, nesse momento, o André descobre todos esses sentimentos que iam em torno dele, mas percebe a grande oportunidade que estava ali, um momento novo que ele compreendia. E outra coisa que nós destacamos nesse mesmo capítulo que foi comentado pelos nossos amigos, que ali surgia uma oportunidade que ele estava entendendo de colaborar em benefício do outro, dos outros, né? Porque ele estava entendendo que ele precisava de trabalhar em prol dos outros. E quem é que despertou esse sentimento no íntimo de André foi Narcisa, né?
Vocês lembram daquela conversa que ela teve com ele, né? Que ela fala assim para ele, né? Encha a sua taça nas alegrias daquele que é o construtor divino, é o doador divino, né? Nas palavras dela. Ou seja, encha o seu coração com as alegrias, com os sentimentos mais sublimados que nós só podemos aurir do Pai Criador, né? Então, Aniceto agora está sendo apresentado André Luiz está sendo apresentado ao instrutor Aniceto, que é um espírito muito consciente, muito dedicado, né? Podemos dizer que ele é um benfeitor ali, muito generoso, que já adquiriu uma calma refletida, assim, refletida, porque essa calma que André chama de calma refletida é própria de um coração amadurecido. Por isso essa serenidade, né? essa disciplina, esse preparo, porque ele já tinha ali um tempo, uma caminhada, uma estrada construída, né? Então, Aniceto está descrevendo para André os requisitos necessários, digamos assim, para o trabalho, para que ele possa ingressar naquele grupo de trabalho. E ele é, assim, muito objetivo, a gente já percebeu, né? Ele vem mostrando que o trabalho necessita de quê? De muito esforço, ele diz aqui, né, no capítulo passado, muito esforço, muita dedicação, mostrando para André que o trabalho dependia de quem? Daquele que se propunha a fazer, né? E isso é uma coisa que nós sabemos que é verdade, né? Qualquer trabalho que nós vamos empreender, qualquer trabalho que nós vamos executar, desenvolver, para que ele seja bem executado, depende de quem? De nós, né? E ele tem uma frase muito interessante também, que ele diz, né, que ali, naquele local, era a instituição do homem novo, ou seja, era o lugar apropriado para essa renovação, né? Então, são pontos, né, que me chamaram a atenção. E mais um parágrafo que também me deixou assim bem reflexiva, né? Foi a Sueli até que fez, foi quando ele diz, né, que o departamento aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Nós já pensamos nisso, né? O que seria esse servir que a Aniceto está querendo que André entenda, né? É aprender a servir, né? Os espíritos sempre nas suas mensagens eles falam dessa postura, né, de que nós devemos aprender a servir, porque é como essa lição de Emmanuel, né? Ele vem colocando aqui vários pontos em vários locais que nós atuamos. Se nós não estivermos segundo determinadas, né, entendimento, que ele fala aqui, os desígnios do Senhor, se não inspiramos aquilo que está ali desconhecendo as particularidades, né, daqueles processos, no caso do julgamento, né? Ele fala no trabalho do verbo, né? No verbo, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um estudo ou gostamos de participar dos estudos na nossa casa espírita, das palestras. Se nós apenas falarmos e não nos esforçarmos para termos um comprometimento com aquilo que nós falamos, de nada vai ter valor, né? Nós estaremos falando de uma coisa que nós, na verdade, não fazemos. É como aquele que estuda e não executa aquilo que ele estuda, né? E vários outros pontos. Então, ele fala que na necessidade de aprender a servir. Então, isso me chamou muita atenção. E outra coisa também que me chamou atenção foi quando ele fala: comprometemo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas da onde? Do mundo carnal, do mundo físico. Então, a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não se modifica. Nós vamos estar no mundo espiritual da mesma maneira que nós vivíamos aqui. Então, isso, por que me chamou a atenção? Porque nós passamos a compreender o que Santo Agostinho vem batendo naquela tecla lá na questão 919A, né?
quando ele nos põe para pensar, para refletir na questão, né, do autoconhecimento. Então, a gente vê a importância do que os amigos espirituais falam, assim, numa frase que nós poderíamos estar aqui, né, durante o tempo todo do estudo, falando sobre essas questões. Então, é um convite ao amadurecimento, um convite à renovação. E é isso que André está entendendo nesse momento. Mas agora vamos lá, né, ao nosso estudo, né, onde nós vamos continuar aqui no trechinho onde nos coube fazer, né? Então, percebendo toda aquela surpresa de André, o instrutor Aniceto esboça um gesto significativo, porque, pelo pensamento, ele começa a observar, né, aquela surpresa de André Luiz. E isso é muito interessante. Por quê? Porque André Luiz, ele toma conhecimento dessas coisas, dessas verdades, agora, ele está tomando conhecimento agora. E isso também nos faz pensar, né? Porque nós estamos em contato com essas verdades, né, do autoconhecimento, da necessidade de nos modificarmos, do esforço em estarmos nos melhorando a cada dia. Nós estamos falando e ouvindo e lendo isso a todo momento, né? E André Luiz não teve essa oportunidade, né? Ele foi despertar no mundo espiritual, ele não sabia, ele não conhecia a doutrina espírita, ele não conhecia nada do evangelho, né? Das verdades espirituais. Mesmo que ele fosse de outra religião, ele não conhecia, ele não tinha religião, né? Então, isso nos chama muita atenção, porque é agora que ele está tomando conhecimento dessa necessidade de nós estarmos nos melhorando. E é por isso que ele fica surpreso, né? Diante de toda aquela revelação, ele se coloca ali com uma certa surpresa. Então, Aniceto diz para ele, nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes, e, no momento, ele dispõe de 3 vagas, quer dizer, ele tinha 3 vagas, onde uma delas, certamente, André Luiz, seria a decisão dele, né, a escolha dele, se ele iria permanecer naquele trabalho, que ele estava tomando agora conhecimento do que era necessário. E aí ele fala que tem ali 3 vagas, né? Então, isso é muito interessante, porque ele diz que destinado à preparação de colaboradores ativos. Então, todos eles estavam na busca desse preparo, né? E aí, nós vamos fazer os nossos comentários e, no final, a gente comenta o que vocês colocarem aí, tá? Não estou esquecendo, não. Então, ele diz que há intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Porque esses companheiros estão se preparando justamente para isso, para vir atender aqueles necessitados aqui na Terra, né? Em socorros urgentes. E ele diz, orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, né? Então, eles têm que se prepararem, né? Que estarem se qualificando para esse atendimento, porque não é nada fácil, né? Ser um instrutor espiritual, ser aqueles espíritos que nos acompanham no dia a dia, que nos dão sustento, que nos dão fortalecimento, não deve ser fácil, né? Já pensaram o trabalho, por exemplo, do nosso anjo guardião, né? Que trabalho hercúleo, né? De estar todos os dias, né? Nos incentivando, nos encorajando quando nós estamos dispostos a isso. E, nesse caso, essa qualificação é para esses orientadores, né? Então, há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto um processo diferente, quer dizer, Aniceto ele tem uma metodologia diferente que ele desenvolveu com a sua experiência, com a sua prática,
com a sua segurança, né, moral, porque ele já é, como a gente falou, ele já é um espírito que tem uma certa bagagem. E ele diz que costuma dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, de acordo com cada um, para melhor aproveitamento do preparo e na prática. Então, ele não dispensa as atribuições, o aprendizado, né, o que aquele companheiro pode oferecer. Ele faz questão de qualificar pela bagagem que cada um traz. Mas olha o que ele coloca. Tenho presentemente, né, um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores e 11 irmãs especializadas nos trabalhos domésticos. E 18 operários que podem aí atuar em diversas situações, né? Então, a equipe dele é uma equipe grande, né? De um certo porte de companheiros que têm as suas qualificações, que têm a sua bagagem, que têm o seu aprendizado e que estão ali, e ele aproveita esse aprendizado de cada um. Mas olha o que ele vai colocar. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Então, a gente entende que, quando ele for fazer um atendimento, ele mesmo vai eleger aqueles companheiros que certamente terão a capacidade de estar acompanhando, né? Essa equipe vai ser modificada a cada atendimento e vai ter oportunidade para todos participarem. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros. Quer dizer, ele vai aproveitar a bagagem que cada um traz e não vai ser negada ao engenheiro aprender o que o médico pode ensinar, o que o professor pode ensinar, enfim. Mas ele coloca uma condição aqui, que transcende a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Então, ele está dizendo, né, que cada um ele não vai negar o direito de aprender com outras capacitações, outras habilidades que cada um possa oferecer. Mas, naquele momento ali, esse aprendizado extra, digamos assim, só poderá ser feito no momento que eles estiverem de descanso ou no entretenimento, no momento que não estiver no trabalho, né? Isso para não interferir na tarefa a que eles forem executar. E isso é muito interessante, nós sabermos, né, separar as coisas, para que uma coisa não interfira na outra. Então, ele diz que, considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo. Então, a gente vê aí por que ele está fazendo, ele tem essa metodologia, ele diz que ele age diferente, né? Então, essa forma de trabalho é justamente para que não interfira na tarefa, né? Aproveitar as horas no limite máximo, mas só em benefício dos que necessitam do concurso fraternal. Aliás, não só em benefício daqueles que necessitam do atendimento, mas também em favor da própria equipe, né? No que toca à eficiência. Então, eu achei isso maravilhoso, porque ele não dispensa a qualificação de ninguém, mas ele diz, né, só poderá atuar de outra maneira, daquela que ele está colocando ali, nas horas de lazer, nas horas de entretenimento, para que não interfira nas horas de trabalho, né? Eu acho que vocês colocaram alguma coisa aqui, nós vamos aproveitar
para nós estarmos trazendo aqui para todos verem, né? A Lina coloca, né? A Lina coloca que quanto mais estudo, mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Então, é isso que André Luiz está percebendo, né, Lina? Porque quanto mais nós conhecemos, né, diz lá Jesus, que há muito será pedido a quem muito foi dado. Né? E é isso. Quanto mais nós aprendemos, mais responsabilidades nós temos naquilo que nós estamos executando. Né? E isso é de uma verdade total, né? Porque é aí que nós vamos expressar aquilo que realmente nós aprendemos, né? Porque o conhecimento só, sem estarmos levando para o lado do atendimento, do acolhimento, do amor que é colocado naquela tarefa, a tarefa não vai ser executada da forma que deveria, né? A Patrícia diz que a desejo de trabalhar com boa vontade e amor nos liga, mas não é suficiente para o trabalho. Precisamos conhecer para auxiliar corretamente. Nem sempre compreendemos isso. É a questão da qualificação, né? Por exemplo, o André Luiz agora está fazendo uma qualificação nessa oportunidade que ele está recebendo, né? Para que ele possa atuar de melhor maneira possível, né? Esse grupo, né? Porque só a boa vontade a gente sabe que não é o suficiente. Por isso existem as capacitações nas nossas casas espíritas, né? Não é só a questão do aprender, né? Mas nós precisamos nos qualificar. Por exemplo, é muito comum nós termos aquelas qualificações periodicamente do passe, não é? Para nos atualizarmos, para revermos aqueles pontos importantes, para nós nos qualificarmos a sermos servidores cada vez melhores. Né? Isso mesmo, Lina, tudo tem seu devido momento. A Ana Ribeiro, conhecimento sem amor não é completo. E é justamente isso que a gente vê nessa oportunidade desse grupo, né? Que eles estão aprendendo a servir nas suas diversas qualificações ou diversas profissões, né? Ali vai atuar daquela maneira, claro que tem um aprendizado, mas aprendendo a desenvolver a tarefa com amor. Né? O que mais aqui? E Hélia Ribeiro, ela diz, através do nosso aprendizado, ganhamos mais forças e ânimo para enfrentar as dificuldades, porque compreendemos que estamos passando porque precisamos evoluir, né? Compreendemos o que estamos passando, né? O aprendizado ele nos oferece segurança, né? Na hora de colocar, né, nosso conhecimento na tarefa, ele nos dá essa segurança. Por isso o estudo é importante, né? Por isso sempre nós vamos ouvir falar da necessidade do estudo para nós podermos desenvolver essas potências de maneira mais sensata, né? Podermos trabalhar com segurança. E nós realmente passamos a compreender através do conhecimento. O conhecimento vem antes, né, de nós desenvolvermos as nossas potências, porque é através do conhecimento que nós vamos desenvolver o lado moral, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Primeiro a gente desenvolve o intelecto, mas porque é importante, né, o conhecimento, mas para desenvolvermos o amor à tarefa. Isso em tudo que nós formos fazer. Isso é para nós pensarmos, porque para nós executarmos as nossas tarefas, sejam elas na casa espírita, servir com amor e conhecimento e humildade, isso mesmo. Para nós executarmos uma tarefa, seja na casa espírita, seja na nossa área profissional, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, nós precisamos de ter essa responsabilidade que André está começando a entender aqui, né? Valorizando a oportunidade.
e que Aniceto está mostrando para ele, quando ele fala, né, que nós temos que aprender, todos ali estão munidos dessa certeza, compreendendo o objetivo da tarefa, que é aprender a servir. Então, nós podemos aprender a servir na via pública, em sociedade, né, exercendo, por exemplo, se somos um médico, vamos exercer a nossa tarefa, a nossa profissão com ética, né, com moral ilibada, sabendo dos nossos deveres. Se somos um professor, um educador, da mesma maneira, isso em todos os âmbitos, né, da nossa profissão. Se somos uma empregada doméstica, também vamos agir com responsabilidade nas nossas tarefas. Se somos um trabalhador que exerce a limpeza da cidade, vamos exercer com responsabilidade, porque nós temos que desenvolver em nós essa ética moral, né? essa educação moral que nós aprendemos quando nós começamos a entender a necessidade do nosso aprimoramento. Isso é muito importante. Né? O que mais aqui? Que a Patrícia coloca, também acho que somos colocados onde precisamos estar, para atendermos a nós mesmos nas nossas necessidades, auxiliando o outro. Isso é muito importante, né, Patrícia? Porque nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos. Então, nós precisamos de aprender o auto-amor, né? O auto-perdão. E o que é o auto-amor? Muitas pessoas confundem esse auto-amor pensando que é um amor egoísta. Não. O auto-amor é quando nós nos reconhecemos filhos de Deus, quando nós nos reconhecemos que somos espíritos imortais, que temos dentro de nós, no nosso cerne, no nosso íntimo espiritual, na nossa essência, nós temos as potências divinas, né, que nós vamos desenvolver à medida que nós vamos entendendo essas verdades. A Lina coloca, em suma, adquirindo todas essas potencialidades, chegaremos à sabedoria. Pois é. E aí a gente percebe também uma coisa, né, diante de tudo isso que a Aniceto está demonstrando aí para nós. Agora você falou isso, Lina, e eu lembrei, né, que a gente já tinha pensado sobre isso, mas nem falamos. Nós começamos a perceber que essas potências, né, que Santo Agostinho nos mostra lá, quando ele fala da necessidade do autoconhecimento, quando ele dá aquela receita ali, né, que nós podemos fazer à noite, aquela revisão nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós vamos percebendo o porquê que ele está falando isso. Porque a gente tem que começar esse trabalho aqui, no mundo físico, né? Desenvolvendo essas potências, tendo essa noção de que nós precisamos de ser melhores a cada dia. André está surpreso, porque ele não sabia de nada disso, né? E nós, diante da doutrina espírita, principalmente nós que falamos isso, ouvimos, como dissemos, né? Lemos a todo momento, né? Nós precisamos estar atento a essa responsabilidade. Por quê? Porque a nossa consciência vai nos cobrar isso, né? O que fizeste daquele tempo que nós ficávamos lá nas salas online, estudando vários livros com várias oportunidades, e não colocamos em prática, né? Ou mesmo na nossa casa espírita, né? E durante anos, e não nos esforçamos para colocar em prática. E a gente sabe que não é numa encarnação que nós vamos desenvolver as nossas virtudes. Lógico que não dá tempo, né? Porque André Luiz teve esse período curto aí, e ele já está há muitos, digamos, passos no sentido figurativo à nossa frente, porque a gente sabe que no mundo espiritual, 1 hora de estudo equivale a muitos anos na nossa existência. Tá? O tempo lá é diferente. Então, a gente vai percebendo, com essas lições que André nos leva a refletir, a nossa responsabilidade diante do que nos é oferecido, das oportunidades que nos chegam de crescimento.
E conforme nós dizíamos, né, é claro que numa encarnação não vai dar para a gente desenvolver as nossas potências, mas nós podemos estar nos conscientizando dessa necessidade e desenvolvendo em nós o desejo de sermos melhores, para não chegarmos no mundo espiritual e ficarmos tão surpresos, né, de saber que lá nós vamos, não tem jeito, nós vamos estar continuando o nosso aprendizado. E esse aprendizado ele vai continuar sempre, porque o espírito é imortal e o aprendizado é constante, né? A Lina ainda coloca aqui, né? Sem sombra de dúvidas, chegaremos a espíritos perfeitos como o Pai. Claro que sim, nosso destino é esse. Vamos levar eras, né? De acordo com a nossa evolução espiritual. Cada um tem o seu tempo. A gente vê aí que André Luiz ele demorou 8 anos no mundo espiritual e despertou. O irmão Jacó, nós estudamos sobre o livro da vida dele, né? Nós vimos que ele chegou em pouco tempo, questão de 1 ano mais ou menos, ele já estava, né, psicografando, ajudando no trabalho espiritual, junto de Dr. Bezerra e do próprio André Luiz, da sua filha. Já Camilo Castelo Branco levou que 50 anos para ele compreender, né, a necessidade de se tornar melhor. Então, cada um de nós temos o nosso tempo. E é como a semente, né? Se nós plantarmos um feijãozinho, ele vai levar 1 dia, 2 para brotar. Se nós plantarmos um caroço de manga, ele vai levar 2 meses, e assim por diante. Então, cada semente tem o seu tempo, né? Mas nós chegaremos lá. A Lina também, a Dídima coloca aqui, isso que eu penso, quanto é importante estarmos analisando essas questões de responsabilidade e progresso enquanto estamos aqui na Terra. Pois é, Dídima, eu também penso muito nessas questões, porque essas oportunidades que a gente tem, né, do trabalho, das tarefas, né, estamos constantemente envolvidos com os livros, com os temas, estudando, refletindo, falando para as pessoas. Então, essa mensagem me chamou muita atenção, né? Quando Emmanuel fala, né? Se trabalhas no verbo, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, veja que é uma responsabilidade muito grande, é como se nós estivéssemos escrevendo um livro, né? E servindo de exemplo para o outro, mas que, na verdade, não estamos cumprindo com o nosso papel. Então, é de uma responsabilidade imensa. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, né, nosso capítulo, aí o André Luiz diz, ponderei admirado o curioso processo. Olha que interessante, ele está ali admirado enquanto o orientador fazia uma longa pausa. Quer dizer, Aniceto estava ali olhando, né? André Luiz percebeu a curiosidade dele em relação, a admiração dele, a curiosidade em relação ao trabalho, e ele tranquilo, sem dizer nada, né? Ele prestando atenção como se estivesse lendo os pensamentos de André, né? Ele continua. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Eu achei isso também muito interessante, né? Porque toda essa metodologia que Aniceto desenvolveu ao longo da tarefa, né? Porque ele está ali encarregado de uma tarefa para qualificar esses mensageiros. É claro que ali deve passar vários grupos, várias equipes, né? Como passa no nossa Casa Espírita, né? Quando a gente faz um trabalho de qualificação, um seminário de qualificação, vem um grupo, depois vem outro. Então,
todos esses companheiros que começam a entender essa metodologia dele, o objetivo é esse. Ele não visa apenas a criar obrigações para as pessoas, mas o que ele fala aqui, olha só o complemento dessa. Aqui, como na terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Então, o que ele está dizendo aí, né? Aqui no mundo espiritual, como lá na Terra, quem está estudando para falar, quem está estudando para levar o conhecimento a outros, seja através de uma palestra, seja através de um estudo, seja através de alguma situação que nós estamos utilizando na direção do outro, quem se enriquece primeiro? Aquele que estudou, aquele que se preparou para a tarefa, né? Então, aquele que está ouvindo, como vocês agora estão, né, compartilhando as nossas, as nossas reflexões, estão sabendo agora, mas quem, né, quem desenvolveu, quem refletiu, quem assimilou, fomos nós que começamos o estudo, né? E assim em todas as tarefas que nós estamos, né, a lidar com o outro, seja o professor na sua aula, né, seja o médico que vai cuidar daquele paciente, ele estudou para aquilo, né? E no caso aqui, que é um embasamento, né, de conhecimento, muito mais. Então, nós que estamos à frente de alguma tarefa que usa o verbo, voltando aqui à página de Emmanuel, temos, além da responsabilidade, nós temos a oportunidade de estarmos nos enriquecendo, né, com essas observações, estarmos intensificando as nossas experiências. Isso é uma oportunidade abençoada, né? Então, é por isso que nós devemos aceitar, assim, com o coração aberto, as tarefas que nos chegam, porque não é uma tarefa para nós mostrarmos, olha como eu estudei, olha como eu... Não é isso. É uma tarefa para nós nos melhorarmos, para nós refletirmos, para nós tirarmos essas lições para a nossa vida moral, né? Para estarmos desenvolvendo com maior condição as nossas experiências, ou seja, vivenciando as nossas experiências, né? E é isso que André vem nos despertar, né? Aliás, Aniceto, através de André, porque Aniceto que está dando essa aula de educação moral, né? Ele chamou lá no início, né, de... deixa eu ver aqui que eu agora esqueci, que ele fala, né? Comprometemos-nos... Não, antes, achamos-nos a nos velar, né, da extinção das velhas vaidades pessoais, né? Então, eles estão ali a lidar, tirar toda aquela casca, daquela ferida que, né, já está cicatrizando, não precisa mais, já limpar todas aquelas mazelas que a gente leva daqui para o mundo espiritual, né? Quando nós não trabalhamos esse autoconhecimento, a lidar com o nosso orgulho, né? Com a nossa vaidade, com o nosso apego, né? Então, nós vamos chegar ao mundo espiritual precisando, né, dessa limpeza moral, né? E ele agora oferece esse espaço aí para tratar das velhas vaidades pessoais que trazemos do mundo físico, né? Então, é uma oportunidade bendita, essa oportunidade que André está nos trazendo, nos levando a pensar, né? A Alina coloca aqui, Thelma, eu sonhava com os meus pacientes antes que eles chegassem ao consultório, já tinha passo a passo do tratamento. Pois é.
isso é a gente agir com responsabilidade, né, Lina? Não é querer ser melhor do que ninguém, mas é exercer a nossa profissão com amor, amor ao outro e a nós mesmos, porque isso é um respeito que nós desenvolvemos a tudo aquilo que nós estudamos, a tudo aquilo que nós assimilamos e nos comprometemos diante da lei, né? Porque nós temos esse compromisso moral, seja qualquer situação que nós vamos desempenhar, né? E a gente tem a oportunidade a todo momento de estarmos desenvolvendo essas situações, essas oportunidades que nos chegam, aproveitando de verdade, né, esse aprendizado. Então, o Aniceto coloca uma coisa aqui muito interessante, que ele vai falar da experiência dele. Olha, quando o ministro Esperidião, que foi quem convidou ele para exercer esse cargo, né? Quando chamou ele para exercer esse cargo, ele diz que aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Olha que espírito, né, elevadíssimo, né? Ele vem falando. Isso é para nós estarmos entendendo. Quando a gente aceita uma tarefa, é para nós desenvolvermos em nós a educação dos nossos sentimentos, a educação moral que nós precisamos, para esse homem novo que nós estamos construindo a cada dia, né? E começar agora, porque às vezes nós não temos oportunidade de pensar sobre essa questão, né? Nós achamos que vamos desencarnar e lá no mundo espiritual nós vamos aprender, vamos estar lá estagiando, vamos aprender sim, vamos recordar o que nós já sabíamos, mas se nós já trabalharmos essa responsabilidade, né, essa ética moral, essa consciência daquilo que nós somos, da tarefa, da missão que nós temos com responsabilidade, nós vamos caminhar, não digo mais rápido, mas com maior sensibilidade, né, com maior condição de entender tudo aquilo que nós vamos relembrar, vivenciar, para não estarmos hoje a gente faz como a gente faz aqui, né? Hoje a gente faz melhor, amanhã a gente esquece. Então, no mundo espiritual não tem como esquecer, nós vamos sempre em linha reta. O que mais? A Lina colocando aqui, né? Com certeza, muito amor e respeito a nós mesmos, né, Lina? Sem nenhum arrependimento. Não é tão bom nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, né? E estarmos em paz, não é? Diante da tarefa cumprida. E é isso que Aniceto vem mostrar para nós. Toda tarefa, ele fala, né? Ele me chamou para exercer o cargo, aceitei, sob a condição de não perder tempo na melhoria e na educação de mim mesmo. A gente foi convidado a estudar a doutrina espírita, né? Nós, nessa encarnação, que é a nossa melhor performance, né? A nossa melhor, digamos assim, nosso melhor momento, nós fomos convidados a estudar a doutrina espírita, a relembrar o Evangelho de Jesus. Então, vamos focar com essa condição de não perder tempo diante da possibilidade da nossa melhoria e da educação de nós mesmos, né? E ele diz que, desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações, como quem diz, já falei tudo que eu tinha para dizer. Creio haver dito o bastante. Se está, ele agora fala para André diretamente, né? Porque ele é muito objetivo. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Então, vai depender agora do próprio André, né? Depois de tudo isso, ele percebeu a grandeza da oportunidade, mas também a grande responsabilidade que ele tem diante da tarefa, e ele tem condições, né? Porque ele já desenvolveu condições para aceitar, mas ele poderia recuar diante daquelas condições que o
o instrutor coloca ali, né? Então, ele fala, se você está disposto, eu não posso recusar a aceitá-lo. A tarefa é sua, né? E aí, André diz para ele, compreendo seus nobres programas, responde André, comovido. E será uma honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Então, André aceita, né? Aceita o desafio, porque é um desafio, né? E ele vai estar, né, ali acompanhado o tempo todo, recebendo orientações, elucidações, né? Então ele se sente muito honrado com tudo aquilo que está sendo oferecido. E Aniceto aí esboçou a expressão fisionômica de quem atingiu a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E, dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Então, ele vai ser bonificado, porque continua a mesma proposta de nosso lar, né? A valorização do trabalho, e é isso que Aniceto está falando ali para ele o tempo todo, né? Para valorizar a oportunidade do trabalho. Trabalho de quê? De renovação. Mas, mesmo assim, ele será bonificado, porque desde nosso lar existe essa bonificação das horas, né? Daqueles companheiros no seu trabalho. E ele agradece, muito satisfeito, e vai cheio de esperanças, aguardando o dia seguinte. O dia seguinte, eles vão estar lá no Centro de Mensageiros, que é o que dá título ao capítulo 3, né, que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. Então, vamos ver aqui se vocês colocaram alguma coisa. Não tendo nada, nós vamos chamar o Lúcio Flávio para estar fazendo as suas considerações aqui, porque ele está ali quietinho hoje. Ele não apareceu, né, Lúcio? Deixa eu tirar aqui. Ele não apareceu e nós estamos aqui convidando ele para vir, né? Que ele pode comentar alguma coisa que ele tenha tido vontade, né? Durante essa nossa conversa, trazendo também as suas considerações, que são sempre enriquecedoras, né? Esse capítulo é de uma riqueza... Profundidade, né, Thelma? Muito, muito grande. Muito grande, né? E a gente vê, né? A gente já começa, a partir daí, a admirar esse personagem, Aniceto. Nossa, muito. Né? Eu estava te ouvindo aqui, mas eu fui atender uma emergência lá no chat. Ah, é? Eu só pedi um socorro lá, não Olha, apareceu ninguém, eu fui lá para é o resolver. trabalho, né? E é impressionante, né, gente, como é que, às vezes, as pessoas perdem conexão com Deus. Né? A gente vê aí, né, o Aniceto falando para o André Luiz, né, a buscar o homem novo. Ele foi assim: eu não quero me melhorar, eu quero melhorar os outros. Olha só, gente. Olha que espírito de desprendimento. Desprendido. E isso são aquelas coisas que a gente tem de aprender aos pouquinhos. O ano está começando, né? Então vamos pensar assim, gente, o que eu posso fazer para seguir mais os exemplos do que a gente está estudando? Porque a gente quer sempre mudar o outro, a gente, nas nossas tarefas, a gente presta atenção mais na tarefa do outro, né? A gente não tem esse olhar que a Aniceto está mostrando para nós, né? E eu acho Não, tem não. Não tem. Eu comentei com a Sueli, né, no estudo da Sueli, falei assim: olha o que eles falaram aqui, né, que o André Luiz coloca, que Aniceto morava com 5 discípulos. Gente, com 5 discípulos, né, que aqui na Terra, né, que foram discípulos dele. Eu li, eu vi. E, aliás, eu acompanhei o trabalho da Sueli depois, né, não estava aqui no dia, mas eu assisti depois. Então é isso mesmo, né? Ele é uma pessoa muito dedicada, é um espírito que já galgou, né, patamares mais elevados aí na sua caminhada. E por isso ele tem essa segurança, essa objetividade, né? E amorosidade, porque você vê que com todo esse conhecimento que ele tem,
ele trata o André Luiz com... Né, ele acolhe. Ele coloca a diretriz rígida do trabalho dele, mas amorosamente. Amorosamente. É o que a gente tem que aprender, né? Muita lição, né? Ao longo desse livro, nós temos muitas lições. É um livro que nos leva a pensar muito, né? Nas nossas missões, nas nossas tarefas, nas nossas oportunidades. Será que nós estamos cumprindo, né, com aquilo que foi planejado, né, que foi oferecido a nós como oportunidade de crescimento também, né? Porque nós estamos tendo essa oportunidade na nossa encarnação. E eu acho, sabe, Lúcia, que quando nós começamos a olhar o estudo, tirar as ilações para nós estamos valorizando a nossa encarnação. Né? Porque nós estamos fazendo o melhor, procurando fazer o melhor. Aí é que está. Isso que a Thelma falou é tão importante, que a gente não pode chegar lá no plano espiritual depois e passar por uma peça e falar, nossa, André Luiz deu essa orientação, a gente não prestou atenção. Verdade. Né? Você vê, voltando lá naquele... Só um instantinho, voltando lá na questão do irmão Jacó, né? Como ele fica decepcionado ali naquele momento que ele sente a inveja, né? Que é chamada a atenção da sua filha, né? Papai, isso está sentindo inveja, né? Da professora. Então, a gente vê que com um espírito que já tinha um caminho, já tinha uma estrada, né? E nós? Isso. Nós estamos aprendendo. Por isso nós estamos aqui com a posição de quê? De aprendizes, né? E que bom que o pessoal também participou aí bastante, né? Graças a Deus, todo mundo participou, está agradecendo aí o estudo. A Lina está colocando que a nossa responsabilidade aumenta a cada estudo. É verdade. Sim, muito será pedido, a quem muito foi dado. Isso, né? Isso mesmo. E, na verdade, gente, a doutrina espírita, para nós, eu pelo menos penso assim, né? Posso estar enganado, né, Thelma? Eu acho, desde aquela parábola dos talentos, um dos talentos que recebemos foi a doutrina espírita. Essa encarnação. Então, nós temos que multiplicar. A gente pode ter nossas dificuldades, nossos obstáculos, né? Que fazem parte da nossa caminhada, digamos assim, da nossa estrutura espiritual, mas quantos talentos nós recebemos, né? Nossa. O entendimento, a inteligência, a própria doutrina espírita que nos chega, né? Com todo esse cabedal de conhecimento que a gente participa a todo momento. Então, é muita bênção, né? Então, a gente tem que aproveitar. Isso mesmo, gente. Então, a gente deixa o agradecimento, a gente lembra assim, gente, amanhã tem um programa que a gente não assiste muito não, né? Que é o Espiritismo Net Entrevista. É às 19h30. Acho que é por causa do horário, 18h30, né? Não, é 19h30. 19? 19h30. Só que amanhã, eu estou lembrando vocês, é uma pessoa que vai ser entrevistada, é uma pessoa muito querida de muito de nós, que é o Arthur Valadares. Olha! Opa, já arrumei alguém para assistir, tá vendo? Vale a pena, gente. Quer dizer, todos valem a pena, mas o Arthur deve ter muita história para nos contar, né? Isso, então a gente deixa o convite aí para vocês. E lembrando, né? Sábado, o Hermes, né? Ontem fez uma propaganda aí, e vai estar falando com a gente aí Vamos dar palestra pública, né? E logo depois da palestra pública temos Emmanuel Entre Amigos, né? Isso com os mesmo. nossos meninos. Nossos meninos. É um estudo bem interessante, Gustavo, né, Emmanuel? O Vitor Hugo, né, o menino mesmo, né? E o Jailton lá. Né? Isso mesmo. E no domingo a gente volta com a programação quase normal, né? Vamos ter a força do Espiritismo, história do Espiritismo, tá certo? Vai ser o André que vai fazer para a gente nesse domingo agora. E, terminando a apostila História do Espiritismo, se preparem. Vem aí nos domingos, estudo da Joana de Ângeles. O nosso sonho vai se materializar, vai ser no domingo mesmo. Que bom, né? Que bom. Estamos aí aguardando ansiosamente, né, gente? Estudo é programação que nós estamos fazendo aqui do Espiritismo.net, para a gente continuar estudando, porque a gente está precisando de estudar mesmo, porque, no meu caso, né, se eu tiver mais 20, eu combinei com Deus aí uns 20 anos, pelo menos. Vamos ver se ele me dá mais, né? Mas vamos ver. Eu também estou pleiteando mais um pouquinho, porque ainda tem muita coisa para fazer. Não, e o interessante, né?
o Centro Espírita aqui, né, eles colocam escala de estudo o ano todo, né? Eu já marquei para dezembro, então até dezembro já tem compromisso. Não é? Não é? É brincadeira, né, gente? O que é essa pergunta? Que horas aqui? Amanhã é 19h30. O estudo, a palestra pública é 18 e o Emmanuel entre Amigos, 19h30 do sábado. Né? O estudo domingo, né? 15 horas é a força do Espiritismo, e 16h30 a gente tem o estudo domingo, que já é tradicional, já faz tempo que a gente faz. Nós estamos terminando a apostila do Centro Espírita Leon Denis, que chama a História do Espiritismo. E depois nós vamos entrar com a Joana de Anjos. Isso, mas a entrevista é amanhã. Amanhã 19h30. Sexta-feira, né? Gente, se inscrevam no canal, entra lá na nossa página, vai ter lá, próximas transmissões ao vivo, está lá. Vocês a Ana está perguntando que horas no domingo, é 4h30, né? Domingo é 16h30, isso, 16h30, ok? Você faz a prece, Lúcio, para a gente? Faço, fazer a prece e correr na pochete. Espera um pouquinho que eu já volto. Tá bom. Gente, gratidão, né? Gratidão ao plano espiritual, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda. Gratidão à nossa companheira Thelma, que se dispôs, estudou e trouxe para nós essa beleza de estudos hoje. Gratidão a todos vocês, que, além de participação, vocês fazem a sustentação do nosso trabalho. Que Jesus, nosso querido amigo, possa abençoar cada um de vocês. Abençoar também aqueles que vão assistir depois. Derrame bênçãos de luz, Senhor Jesus, sobre todos nós, sobre todos aqueles que convivem conosco. Derrame bênção de luz, Senhor Jesus, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Rogamos sempre, Senhor, que a tua luz possa permanecer em nossos corações. Agradecidos, então, por mais oportunidade de estudo, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, ó. Obrigada, pessoal. Abração, Thelma. Beijo no coração e. Beijo no coração. Obrigada, Lúcio. Beijo a todos e até mais, se Deus quiser. Isso. Mensageiros, semana que vem tem mais e vai ser com a Didma, hein? Olha aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.